Bom, vamos lá, última aula. Deixa eu ver. Concordo. Última aula do método BIM, então. Vamos relembrar o que a gente falou nas últimas duas aulas e por que a gente relembra todas as aulas, o que a gente falou nas últimas aulas? Porque a nossa mente aprende através do exemplo. Então, quanto mais eu ver aquilo, mais a minha mente vai ficar ligada nisso e mais eu vou aprender. Podem ligar as câmeras para mim, por favor, porque hoje eu quero ver todos vocês. Né? Então, vamos lá. Então, a gente já falou aqui, a gente começou com a engrenagem da PNL, a gente foi para a engrenagem da análise de comportamento. Hoje nós vamos trazer a engrenagem do coaching e a engrenagem da percepção, que eu falo para vocês, que é a cereja do bolo, né? E eu tenho uma surpresa para vocês. No final dessa aula, eu vou trazer, se der tempo, a pirâmide de níveis neurológicos para a gente juntar tudo isso numa engrenagem sensacional. Então, vamos lá. Rapidinho, e eu prometo que a hora que eu for começar a dar o conteúdo, eu diminuo a velocidade que eu estou falando. Então, a gente já falou aqui que base integral necessária é a gente estudar o nosso alicerce, da nossa integralidade e daquilo que a gente tem como necessidade para suprir, para a gente poder atingir os nossos resultados. O objetivo do método BIM é ressignificar o nosso modelo de educação, começando por nós mesmos, porque para eu atingir o nível lá de cima, eu preciso começar por mim, eu preciso começar pelo meu mundo, e esse é o objetivo do método BIM. Então, a gente teve lá o retire o lixo, limpamos a nossa mente, estamos retirando o lixo todos os dias das nossas vidas, porque as sementes do lixo querem entrar na nossa mente, mas a gente já consegue dizer, eu não quero isso para mim, não vou plantar na minha mente, não é isso que eu quero. Atenção, jardineiro, as sementes que eu quero são essas. É muito importante que a gente tenha essa ciência. Aí a gente foi para a programação neurolinguística, que é a ciência que estuda nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como afetam os nossos comportamentos e aprendizagem. E a gente entendeu, repetiu o slide, a gente entendeu que a PNL, ela estuda, entende, né? Como a gente organiza nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, como funciona tudo isso para produzir as nossas experiências. Relembrando rapidinho os pressupostos que vocês sempre devem lembrar todos os dias da vida de vocês, para vocês viverem melhor. As pessoas fazem o melhor que elas podem fazer naquele momento. Se passar um segundo a mais, a gente faria diferente, porque daí a gente já teve ciência disso e a gente vai mudando. Toda ação tem um propósito, todo comportamento tem uma história por trás, todo comportamento tem uma intenção positiva. A mente inconsciente equilibra a mente consciente, mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. E, se quiser compreender, faça. Se você quiser fazer com que o método BIM definitivamente transforme a sua vida, não agora, mas para o resto da sua vida, você precisa relembrar do método BIM sempre e pôr isso na sua prática, porque daí você nunca mais vai esquecer da minha voz falando assim: ei, só depende de você agora, já dei a ferramenta, agora vocês têm que usar. Feito isso, a gente foi para a calibragem, que a gente lê, até mudei aqui a minha negócio. A gente lê o corpo, né? Aquilo que a pessoa está falando, além do que ela está falando. Então, a gente entender como a pessoa está, a gente lê o corpo, a gente entender com os nossos olhos o que a pessoa fala, sem ela falar nada. Então, a gente fazer essa calibragem para a gente entender como entrar num rapport de alto nível, e rapport é sintonia. Então, quanto mais rapport eu tiver com as pessoas, quanto mais relacionamento e mais sintonia eu tiver com as pessoas, melhor serão os meus resultados. E quando isso acontece, automaticamente eu consigo ter resultados bons para a pessoa, para mim e para o sistema. Então, rapport é sintonia. Rapport de alto nível é quando eu penso numa coisa, a pessoa já está fazendo. É quando eu penso em ligar para alguém, esse telefone toca. Então, a gente tem rapport de alto nível com algumas pessoas que a gente considera pessoas que a gente tem ligação de alma, né? Todos nós estamos conectados, lembrem disso. As técnicas para criar o rapport. Precisa encontrar um terreno em comum, então você precisa contar uma história para que essa pessoa sinta ligado em você, né? Depois a gente precisa criar experiências compartilhadas, depois a gente precisa ter empatia, de se colocar definitivamente no lugar do outro, realmente, não só por aquilo que eu falo, mas pelo que eu faço, e espelhar comportamentos, que a gente já falou disso. Alguém treinou rapport, espelhar comportamento, gente? Funcionou? Não? Não funcionou? Funcionou.
né? Funciona, funciona, rapport funciona, tá bom? Mas para isso, você precisa treinar. Você está treinando o seu rapport e a sua sintonia com você? Pergunta que não quer calar, né? Como que eu vou aplicar essas ferramentas no externo se eu não aplico essas ferramentas no interno? Tcharam, luz acesa aí, hein? As âncoras são todas as nossas memórias, então tudo aquilo que a gente traz lá do nosso modelo de mundo, que a gente viu na análise de comportamento. Então, as âncoras é tudo aquilo que faz a gente ficar parado ou faz a gente impulsionar. E você, teve consciência de algumas âncoras no decorrer dessas 3 semanas? Conseguiu clarear algumas memórias aí que você não entendia por que acontecia, agora você começou a entender? Quem fez o BIM pela segunda vez aí começou a ter um olhar diferente para a âncora, começou a ressignificar mais coisas, assim, né? Sensacional. Depois a gente foi para o nosso momento de excelência, e não sei quem entrou antes aí, estava vendo que eu estava ouvindo música, eu estava de olho fechado aqui, meu momento de excelência para eu fazer essa aula, a melhor aula que eu já dei na minha vida. Então vocês vão ganhar os meus 110% hoje, preparem-se. Depois a gente foi para filtros, que é tudo aquilo que a gente percebe, escuta, vê, sente e capta do nosso meio externo. Né? E é muito importante nesse momento entender que filtros são as minhas sementes na analogia do jardineiro. Tudo aquilo que eu quero ou não quero plantar no meu jardim. É eu mostrar para o meu jardineiro o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida a partir de agora. Porque eu tenho esse poder, eu tenho essa ferramenta, então agora devo aplicá-la. Depois a gente foi para a ressignificação, que é a gente mudar o contexto daquilo que eu estou falando, daquilo que está acontecendo, é mudar o significado daquilo. E se vocês perceberem, a gente ressignifica o tempo todo as pessoas, mas nós precisamos parar um pouquinho e ressignificar nós mesmos, tá bom? É esse o processo. Primeiro interno, depois externo. Primeiro interno, depois externo. Vocês vão cansar de me ouvir falando isso, mas é assim que funciona o jogo. Daí a gente foi para análise de comportamento, que é um estudo de comportamento a partir da interação do organismo com o ambiente. E a gente falou de modelo de mundo, onde nós falamos da nossa história de vida, né? E aqui é muito interessante que ninguém mais me mandou história de vida, ninguém me mandou foto, ninguém me contou mais nada. Fiquei muito chateada com vocês, porque isso mostra que vocês não estão afim de olhar para a história de vida de vocês, ou isso mostra que vocês não estão conseguindo fazer uma gestão de tempo eficiente para que você possa dedicar pelo menos 15 minutinhos para falar comigo da sua história de vida. Então, a gente precisa tomar consciência disso e entender, bom, se eu tô ali, eu vou dar meu 100%. E dar meu 100% também é fazer as atividades, porque as ferramentas, elas funcionam. Quando vocês chegaram aqui, vocês estavam pegando a Philips para martelar o prego. Vocês estavam pegando o martelo para parafusar a Philips. O que a gente fez nessas 3 aulas? Mostrou para vocês que existem ferramentas adequadas para parafusar o parafuso, para bater no prego, para cortar. Então, a gente tem várias ferramentas, só que precisam ser utilizadas de maneira certa. Mas vocês precisam estar atentos a essas ferramentas, porque senão não vai adiantar, tá bom? E o meu objetivo é que você se torne uma pessoa de luz, por isso que você está aqui, né? Por isso que você vem me ouvir de quarta-feira. Então, é importante, dá tempo ainda, me mande, tá? Me mande, faça isso por você, não por mim, faça isso por você, né? E quem já mandou, se quiser falar mais, faça, tá bom? Depois a gente tem as nossas crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita, e a gente já sabe que 95% a gente não sabe. Olha, a gente já sabe que 95% a gente não sabe. E são esses 95% que muitas vezes tomam o rumo da nossa vida. E a gente só percebe quando a gente entende que é a nossa consciência que faz a gente se direcionar para onde a gente quer. Né? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Depois a gente entendeu crenças e âncoras. E daí é muito legal a gente entender isso. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente ouve dos nossos filtros vira uma âncora, que vira uma crença. Então, cuidado com a semente que eu planto no meu terreno, porque isso pode virar uma crença. E aí eu posso acreditar que eu não sou merecedora, eu posso acreditar que eu sou incapaz, eu posso acreditar que eu não consigo fazer as coisas, eu posso acreditar que eu sou lenta, que eu sou lerda, e na verdade você não é. É o que as pessoas falam de você. Mas será que essa é a imagem que você tem de você? Mas será que é essa a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Então, isso aí é uma característica que a gente precisa entender e ser congruente com ela, tá bom? Tudo bem até aqui? Aí nós somos para valores.
E daí em valores, meus amores, é assim, ó, se eu entendo qual é o meu valor inegociável, a minha vida flui, eu subo. Porque eu começo a entender que aquelas situações estão fora dos meus valores inegociáveis e o que eu faço? Eu crio critérios para estar ali, para que a minha mente não me sabote, para que eu realmente seja transparente e congruente comigo mesmo, né? Depois, separem 21 minutos do seu dia para você ver a live que eu fiz hoje de congruência. Só falando de congruência. Faça isso por você, vai valer a pena. Porque é muito importante nós sermos transparentes e congruentes com nós. Chega desse papo de ser transparente e congruente só com o outro. Primeiro você tem que ser com você, depois com o outro, senão as coisas não funcionam e não adianta você chorar. É real, é verdade isso, tá bom? Então a gente tem os nossos critérios inconscientes. Transparência, congruência. Eu só vou ser congruente se eu for transparente comigo. Persistência e resiliência. Eu só vou ter persistência se eu for congruente comigo. E eu só vou ter resiliência se eu for persistente, congruente e transparente comigo. O que muda aqui é a velocidade que eu levanto dos tombos que eu levo da vida. Né? E tombo todo mundo vai tomar. Mas a velocidade que eu levanto é que vai me dizer o que eu sou capaz de fazer. Eu tenho que passar logo de critérios, senão eu fico a aula inteira falando de critério. Porque vocês vão ver na fórmula hoje, na minha concepção de analista de comportamento, o problema está em falta de critérios, de tudo. Necessidades, que é tudo a insatisfação interna que eu tenho, e quando eu faço algo, eu supro aquela necessidade, ela deixa de ser necessária, e aí a gente tem as necessidades inconscientes, que a gente precisa lembrar delas, aceitação, auto-perdão, perdão, meditação, gestão das emoções, atividade física, alimentação saudável e sono. Bea do céu! Gente, o método BIM, eu tô dando a base para vocês. Não tem como a gente aprofundar tanto nisso, tá bom? Mas a gente precisa saber disso. Porque se eu sei disso, eu olho para minha vida e falo onde eu tô sendo incongruente com os meus próprios, com as minhas próprias necessidades. O que eu posso melhorar hoje, né? Eu tô indo para a terceira semana de 2 vezes de exercício na semana. Então, isso é sensacional. Você reconhecer que você é capaz de fazer aquilo que você propõe por você. Isso é ser congruente. Vamos lá, comportamentos. Então, preferência de comportamento. A gente tem os conectores de resultado, que são pessoas rápidas, objetivas, diretas, extrovertidas, focadas em tarefa, que focam naquele objetivo delas e vão até o final e depois percebem que falta pessoas ali. São pessoas que têm dificuldade de ouvir, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento, pode causar medo nas pessoas, é muito enérgico e não consegue entender que a velocidade dos outros perfis é um pouco abaixo da dele, e isso faz com que ele se torne extremamente impaciente. Depois a gente tem os conectores de pessoas, que são as pessoas que são extrovertidas também, só que são focadas em pessoas, que são influentes, encantadoras, que gostam de ajudar as pessoas, que são otimistas, que têm um poder de persuasão, mas que começam muitas coisas ao mesmo tempo e não terminam, que pensam muito na opinião dos outros, pensam muito no que a pessoa vai pensar ou falar dela, são pessoas impulsivas, são pessoas que muitas vezes não conseguem se colocar, se posicionar, porque pensa no que o outro vai pensar sobre ele, né, e acaba sofrendo com isso. Depois a gente tem os conectores de estabilidade, que são pessoas fiéis, bem-humoradas, são pessoas que gostam de trabalhar em equipe, são pessoas que são estáveis, que gostam de saber onde estão pisando, mas que são pessoas que sofrem sozinhas, que não têm identidade própria, que se deixa em último plano sempre, faz tudo pelo outro e deixa as suas necessidades mesmo de lado, faz se tiver tempo e se cobra demais, porque normalmente não sobra tempo para ele e a única coisa que o inconsciente sabe fazer é cobrar e se criticar. Aí a gente tem os conectores de informação, que são pessoas perfeccionistas, que são pessoas questionadoras, que são pessoas que são movidas a alto padrão, que são pessoas que olham tudo que pode acontecer de errado numa situação, mas que são pessoas que são inflexíveis, que são centralizadoras, que são extremamente pessimistas, são pessoas que, infelizmente, só conseguem olhar para o que pode dar errado. Então, como é alto padrão, tem medo de a rejeição do trabalho, então faz, e parece que nunca tá bom.
Esses são os perfis de comportamento, e daí a gente direcionando aqui os 4 perfis para a gente relembrar. Os de cima são extrovertidos, com foco no resultado, os de baixo são os introvertidos, com foco no processo, o da esquerda são orientados a tarefas, o da direita são orientados a pessoas. Quando a gente entende isso, eu consigo entender aonde eu tô, aonde o outro está, e eu consigo melhorar os meus comportamentos. Falando especificamente de comportamento, conseguiram ter resultados diferentes nesses dias? Depois que a gente trouxe isso para o consciente? Sim? Tá? É muito importante a gente entender os nossos comportamentos para a gente entender que, opa, o perfil de resultado que está ali no jogador de dardo ali, ele é muito rápido, cara. Ele precisa entender que os outros perfis são mais lentos que ele. E não fazer com que o outro entre em rapport com ele, mas ele entrar em rapport com o outro. Porque é muito mais fácil quem está em velocidade 100 diminuir para 80 do que quem está em 0 subir para 80, cara. Tudo bem? É muito mais rápido a gente diminuir para 80 do que quem está em 0 subir para 80. Façam isso com o carro para vocês verem. Vocês vão ver que é muito mais fácil quem está em 100 diminuir para 80. Tá? E daí assim você já faz com que o outro se sinta parte do jogo. Então é muito importante a gente entender quem a gente é, e as vagas que eu abri para fazer análise de perfil foram todas preenchidas, então a gente começa a semana que vem já fazendo análise dessa galera. Obrigada aí pela confiança de vocês. Aí vamos entrar para a aula de hoje, finalmente, mas antes disso, falei que ia demorar 20 minutinhos aí de resumão, tá vendo, Thaís? Ó, coração para você. Me falem, gente, podem falar se vocês quiserem abrir aí. Se vocês têm dúvida, se vocês querem colocar alguma coisa boa que aconteceu nessas 2 semanas de aula, pode abrir aí, eu vou dar um minutinho para vocês falarem, tá bom? Ó, que eu escolho, hein? Sempre as mesmas pessoas que vão falar, vocês vão entender, gente, o que vai acontecer no jogo. Né? Mas olha só que interessante, né? E aqui eu vou fazer uma analogia com vocês para a gente entrar exatamente em coaching. Quando eu quero resultados na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é me expor a algo. Sim ou não? Se eu não estou satisfeito com os meus resultados, se eu não estou satisfeito com a pessoa que eu sou, e eu faço uma aula, um curso desse, e eu não consigo abrir o meu microfone para falar, alguma coisa de errado com a sua autoimagem está tendo. Então, a gente precisa alinhar isso. Às vezes, você não se aceita, então a gente precisa alinhar isso. Faz sentido, gente? Tá? Então, a gente não se expõe, muitas vezes, por medo de rejeição. Mas olha só, aqui ninguém vai te rejeitar. Ninguém está aqui para te julgar. Né? Aqui está todo mundo evoluindo para seres de luz. Ninguém vai entrar em julgamento com você. Tá bom? E a gente já pôs critério também, que é 1 minuto. Se você falar muito, tá tudo bem, porque eu vou te cortar. Então tá ok, tá? Mas você precisa dar o primeiro passo. E eu tô falando isso, gente, porque 90% das pessoas que passam pela minha vida para se desenvolver tem esse problema de congruência de autoimagem. A responsabilidade para com o outro é muito grande, mas a responsabilidade para comigo mesma é pequena. Então, por isso que muitas vezes eu não estou satisfeito com o que está acontecendo na minha vida. Não precisam falar, mas só parem para refletir se isso faz sentido ou não, tá bom? Porque muitas vezes eu quero que o outro faça, mas eu não estou fazendo aquilo. Então, é importante eu olhar para dentro de mim. Certo? Depois desse tapa na cara que eu acabei de dar em algumas pessoas, que é minha marca registrada, me desculpem, com coração para vocês, vamos para o coaching. O que é o bendito do coaching, gente? Que tem coach agora, volte seu amor em 3 dias, pare de surtar na quarentena. Tem um monte de coach vindo por aí, né? Inclusive tem até um processo rolando para proibir coaching. Por quê? Vocês sabem disso? Sabiam disso? Porque assim, a gente não tem nenhuma escola que regulamente esse processo, e é um processo, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Sistemático, racional, colaborativo, orientado e focado 100% em solução. O que eu quero dizer com isso? O coaching é um processo, é um sistema, é um caminho. Eu estou em A, quero chegar em B, preciso de ferramentas aqui. O coach vai me dando ferramentas, eu vou me desenvolvendo e vou atingindo o resultado que eu quero. Tudo bem? Isso é o coaching.
Dá para trazer o seu amor em 3 dias com coaching? Você depende do outro. Tudo bem? Você depende de você, mas para trazer o seu amor de volta, muitas vezes depende do outro, dele querer, não depende? Então, a gente precisa entender isso. Coaching é que depende de mim. Eu, como coach, eu nem falo que eu sou coach mais, mas eu, como coach, jamais vou dar a resposta para vocês. Vocês vão encontrar a resposta dentro de vocês. Porque vocês já têm essa resposta. Mas muitas vezes está um monte de fumaça, vocês não conseguem encontrar. Então, coaching, dentro do método BIM, a gente utiliza como processo. Então, tudo que eu faço, para tudo, tem um objetivo. Esse é o coaching. Então, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Beleza. Vamos entender o que a gente tem que encontrar de ferramenta? E daí, dentro desse processo, eu utilizo as perguntas do coaching. Porque o coach, ele tem perguntas assertivas. Se vocês colocarem no Google lá, perguntas de coach, tem mais de 500 tipos de pergunta de coach. Mas a gente pode dividir as perguntas em níveis. Então, o que, como, quando, com quem, por qual motivo, são as perguntas que direcionam o coach. Então, se vocês começarem a prestar atenção à forma que eu falo, principalmente quando eu estou em live, em curso, vocês vão entender. Quando alguém fala comigo, eu sempre começo uma pergunta assim. Como seria se? O que significa isso para você? Como vocês estão se sentindo? Faz sentido, gente? Quando a gente utiliza isso, é um meio direto da gente ter respostas objetivas no nosso cérebro e ele não vai sabotar a gente, tá bom? Se eu pergunto por quê, você pode me responder por que sim ou por que não. Agora, se eu te pergunto por qual motivo, não dá para responder pelo motivo que sim. Não dá. Fica uma resposta sem nexo, né? Faz sentido, gente? Tá? Então, a gente utiliza essas perguntas no coach. Então, o que mais? As perguntas assertivas valem muito mais do que as respostas. E vale também você saber para quem você está fazendo a pergunta. Vou repetir. Você precisa entender para quem você está fazendo a pergunta. Porque muitas vezes você vai fazer pergunta para uma pessoa que não tem capacidade de te responder. E daí o que você faz? Você se frustra, porque o seu nível de expectativa é grande. Então é muito importante eu entender para quem eu vou fazer essa pergunta e por qual motivo eu quero saber essa resposta. Pensa comigo, gente. Quantas perguntas que a gente faz que nós não vamos fazer coisa nenhuma com a resposta que a gente vai ter? Que a gente faz isso só por curiosidade, para alimentar o nosso ego, para a gente poder ter argumentos para julgar o outro. Agora eu fechei a mão e dei assim, ó. Pau! Tudo bem? Isso é consciência. Eu faço isso. Por isso que eu falo isso para vocês, porque eu faço isso também. Eu sou ser humano como vocês, tá bom? Então a gente precisa entender quais são as perguntas assertivas. Por que eu vou fazer essa pergunta nesse momento? O que vai me trazer de bom? Começa a pensar no sistema um pouquinho, além de pensar em você, além de pensar no outro. Tudo bem? Então tenha clareza do que você deseja saber. Porque assim, ó, eu posso perguntar, eu fiz várias perguntas aqui que ninguém me respondeu nada. Só que vocês não precisaram me responder, porque muitas das perguntas que eu fiz, vocês podiam responder com o corpo de vocês. Não foi assim que vocês me responderam? Conseguiram aplicar as ferramentas? Mas está tudo bem? Conseguiu aplicar os perfis? Perfil todo mundo adora, né? Então, fica sensacional a resposta. Isso é o quê, gente? É calibragem. É eu pegar os meus olhos e entender aquilo que a pessoa está falando sem ela falar. E você tem que se calibrar. Porque presta atenção, se você é uma pessoa que fica... Eu atendi uma pessoa que ela tava assim, ó. Olha aqui pra mim, gente, ó. Conhece gente que fica assim? Isso é uma carga emocional gigantesca, como se ela tivesse que carregar o mundo nas costas. Eu atendi ela inteira a sessão, mas eu já tinha analisado isso, óbvio, e eu vou contar para vocês o que eu fiz. Presta atenção nisso. Eu simplesmente pedi para ela, você pode me dar a sua mão?
Daí ela, mas nós vamos quebrar protocolo. Eu falei, tá tudo bem, depois a gente passa álcool gel. Segurei a mão dessa pessoa e olha que interessante que aconteceu. Automaticamente ela fez assim, ó. Inconscientemente, ela conseguiu fazer com que a sessão fizesse sentido por um ato, um comportamento que eu tive de simplesmente dar a mão para ela. Porque as pessoas que ficam assim se sentem sozinhas. As pessoas que ficam assim sentem que elas não têm quem confiar. Eu não falei absolutamente nada. Eu só fiz assim. Tudo bem? Isso é calibrar o outro. Aí nós vamos entrar nisso, que a minha percepção disse para eu fazer isso. E eu fiz. E nós vamos entrar nisso. Então, as perguntas, elas precisam ter clareza. Não precisei falar nada. E ela não me perguntou nada. Rapport. Rapport. Quando a gente faz as coisas com o coração, a gente tem sintonia imediata com as pessoas que estão à nossa volta. Se eu não estou tendo sintonia com as pessoas, é porque eu não estou com o coração ali. E se eu não estou com o coração ali, tá tudo bem. Pode ser um critério de uma estratégia para você naquele momento. Mas não se cobre disso depois. Porque quando a gente não se conecta com o coração, a gente faz algo que não faz sentido pra gente, nós estamos quebrando o critério de transparência e congruência. E quando a gente faz isso, a gente vai se cobrar. Tudo bem? Fez sentido esse jogo? Beleza. E daí faça a pergunta para a pessoa certa, né? Depois a gente usa do coaching também estratégias. Como assim? Estratégia é o ato de coordenar as nossas ações. Então, o que acontece? Muitas pessoas ensinam a fazer estratégia. A, B, C, D e E. Né? Então, eu tenho vários planos. Só que quando a gente faz vários planos, o que acontece com a nossa mente? Ela não sabe para onde ela vai. Então, ela não sabe se ela foca no A, se ela foca no B ou se ela foca no C. Ou no D. E daí ela não foca em nenhuma e nada dá certo. Já aconteceu isso? Então, olha só, estratégia é o ato de coordenar suas ações. Papel e caneta na mão, escreve tudo aquilo que você vai fazer passo a passo. Qual é o plano B? Fazer o A dar certo. Só que prestem atenção. Fazer o A dar certo. Dentro dos meus critérios para fazer o A dar certo, eu tenho o critério de análise, para eu poder mudar o caminho se for necessário. Tudo bem? Faz sentido, gente? Então, se eu tenho esse critério, isso já é combinado comigo, opa, não tá dando certo, não tá atingindo o que eu quero. Vamos mudar? Vamos analisar de novo? Vamos ver o que eu posso adicionar no jogo? Vamos ver o que eu posso mudar de comportamento? Tá? E é muito legal hoje, vou falar para você de um exemplo de estratégia. Eu estou seguindo a Gil e o Bruno Gagliasso, né? Eu amo eles de paixão, casco o bico assistindo eles. É o meu momento zero, que eu não penso em nada, eu só dou risada. E é muito legal, se vocês pegarem o que eles fizeram lá, Casados, é um bloco que eles fizeram no canal da Gil, eles começaram de uma maneira, com um papelzinho, e esse papelzinho não deu certo. Aí eles mudaram para a mão, porque daí a mão não dava reflexo na câmera. Isso é um alinhamento de estratégia no decorrer do processo. Eles não pararam de fazer o que eles estavam fazendo, eles simplesmente realinharam para aquilo dar certo, entenderam? Nesse exemplo simples. Então é a mesma coisa. Eu estou atendendo uma pessoa e a gente está no objetivo lá. E de repente morre alguém no meio do processo. Vocês já acham mesmo que eu vou deixar esse luto de lado para continuar no resultado? Lógico que não. Tem que flexibilizar, né? Flexibilidade, inclusive, é um critério que a gente tem que levar quando a gente fala de estratégia. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Bea, como que eu alinho estratégia com filtro? Como que eu alinho estratégia com ressignificação? Acabei de falar. Não estou falando de flexibilidade. Quando eu falo de flexibilidade, se precisar mudar, eu ressignifico aquilo. Estou falando de estratégia, é ato de coordenar as minhas ações. Então, quais são os filtros que eu preciso fazer com que as pessoas entendam para que o meu jogo funcione? Tudo bem? Como que eu uso a calibragem? A calibragem é uma estratégia. O rapport é uma estratégia. Porque se eu ler o corpo do outro, eu vou entrar em sintonia com ele e é lógico que as minhas ações vão se tornar mais assertivas. Vocês percebem que não tem, no método BIM, não tem como usar uma coisa sem usar as outras.
Não existe esse jogo. É tudo junto, tá bom? Eu vou mostrar a fórmula para vocês hoje, vocês vão adorar isso. E daí vocês vão entender isso claramente. Então, entendendo o que deseja, sabendo exatamente o que precisa ser resolvido, sabemos exatamente as ações que devem ser executadas. O maior erro das pessoas é não saberem exatamente o que elas querem. Sabia disso? O maior erro é a gente ficar preso nas camadas de cima. Para a gente realmente ter uma estratégia eficiente, um resultado legal, a gente precisa aprofundar. Então, é aquela coisa, né? O que eu quero? O que vocês querem? Qual a estratégia que você está utilizando para atingir isso? B, eu nunca pensei nisso, eu não faço estratégia nenhuma de comportamento. Está tudo bem. Você está acabando de aprender essas ferramentas. Dá para aprimorar? Dá. É só fazer igual a Mari aí, a Érica fazendo o BIM pela segunda vez, a Natália fazendo o BIM pela quinta vez, ali fazendo o BIM pela 18ª vez, eu fazendo o BIM pela 18ª vez junto com a Li. É assim, gente, aprendendo. Se o BIM fez sentido na sua vida, isso significa que a gente acabou de criar uma parceria aqui. Vocês são os meus parceiros e eu sou parceira de vocês, né? Não quero vender para vocês, eu quero que a gente se torne parceiros, para que a gente possa caminhar junto nessa trilha de ser luz, tá? E isso é uma estratégia. É importante a gente flexibilizar sempre. Dúvidas em estratégia e perguntas? Não? Tudo bem? Ali falou que chama isolados e casados. Obrigada, amor. Então é isso, gente. Então, se eu tenho perguntas assertivas, eu tenho estratégia assertiva, qual vai ser a consequência que o coaching vai me trazer? Resultado, tá? Ah, Bea, mas você falou lá em análise de comportamento que não é para eu focar em crença, porque a crença, ela vai mudar o meu resultado. Sim, ela vai. Então, os nossos resultados, muitas vezes, dependem dos nossos critérios, das regras que a gente coloca para atingir aquele resultado. Tudo bem? B, eu não estou conseguindo enxergar o que você está falando. Pega o papel e a caneta que você está na mão, assim, escreve resultado no final da folha. Escreve igual. Vai voltando a folha, sabe? Aí você escreve assim, necessidade dividida por critério. Você vai entender que o seu resultado é influenciado pelos seus critérios e pelas suas necessidades, e não pelas suas crenças no método BIM. Eu já vou mostrar isso para você. Eu só quero deixar você mais curioso dessa forma. Com excelentes perguntas, clareza do problema e uma estratégia bem alinhada, chegaremos nos resultados que a gente deseja. Se a gente não está chegando no resultado que a gente deseja, o que aconteceu no meio do caminho? Quebra de rapport, filtro errado, crença que foi instalada por alguém e você nem percebeu. É isso. Não tem outro jogo. Se você não está atingindo o resultado que você quer, muitas vezes você não identificou exatamente aquilo que você quer e você não está querendo pagar o preço. Sabe o que é o pagar o preço? Persistência, resiliência, isso é pagar o preço. Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu ontem comigo, para vocês verem o que é pagar o preço. E aí é lógico que vai vir com uma outra cacetada que eu tomei ontem, né? Então eu vou dar essa em vocês hoje, é lógico, né? A gente vai dando cacetada e a gente vai aprendendo juntas. Então, para atingir os resultados, é necessário ter consciência das necessidades que devem ser supridas, os critérios que devem prevalecer, do valor inegociável e dos comportamentos que nos levarão ao resultado. Aqui eu fiz o resumo da fórmula do BIM. Então, qual é o meu valor inegociável? Isso precisa estar na ponta da minha língua. Se ainda não está, eu preciso alinhar isso. Eu preciso entender isso. Tá? Quais são os meus critérios? Quais são as minhas regras? Opa, mas antes de ver o externo, a B diz que tem que ver o interno, Quais são as regras que você está tendo por você, com você? Se algo está errado na sua vida externa, você precisa arrumar algo dentro de você. Gente, dói pra caramba. Dói, eu sei que dói. Mas dói ficar como tá. E dói mudar. Então, é uma decisão que você vai doer de qualquer jeito. A diferença é que a dor da mudança, ela é uma vez só. A dor de não fazer nada, ela é constante pelo tempo que você
vai ficar sentada sem fazer nada. E é uma dor que se torna crônica. Sabe como a gente cura dor crônica normalmente? Né? Quem tem artrose deve saber disso. Com cirurgia, tem que ir para o último recurso da medicina, dor crônica. Porque não adianta você ficar tomando morfina o dia inteiro. Vai te deixar grogue e não vai te fazer pensar mais. Então é muito importante trazer isso para as situações do nosso dia, tá bom? Dúvidas e resultado? Tá fazendo sentido, galerinha do mal? Tá? Tudo bem? Eu tô animada hoje, Pri. Você viu como eu tô animada hoje? Adoro a última aula de BIM. Adoro. Fico animada. Olha lá o que eu trouxe para vocês! A fórmula! Agora fica todo mundo assim, ó. Bom, vamos lá. E eu já vou responder antes, já vou criar um critério com vocês antes. Não tem como eu ir muito a fundo na fórmula, nessa aula. Não dá tempo, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, se for uma dúvida que eu consiga responder nessa aula, eu respondo. Se não, não vai ter jeito. Nós vamos ter que aprofundar mais, tá bom? Então, vamos lá. Pensamento gera sentimento e nosso sentimento gera nosso pensamento e a gente fica nesse ciclo vicioso do ser humano. O nosso sentimento vai gerar um comportamento. Isso, a psicologia, os estudos já trazem para nós. Isso aqui não é novidade para ninguém. E os nossos comportamentos trazem os nossos resultados. Então, se eu fizer algo, eu tenho resultado. Se eu não fizer nada, eu não tenho nenhum resultado. Tudo bem até aqui? Muito bem. E os nossos resultados são influenciados pelas nossas crenças, e que é o exemplo que eu sempre dou, o exemplo do bolo. Se você acreditar que o bolo não vai crescer, ele não vai crescer. Se você acreditar que você não é capaz, você não é capaz. Se você acreditar que você não é merecedora de algo, você não vai ser merecedora de algo. Se você acreditar que o dinheiro só traz problema e dinheiro é sujo, só quem é pessoa suja tem dinheiro, você nunca vai ter dinheiro. É simples assim. Esse é o jogo. Só que essas últimas que eu falei de dinheiro vem lá do nosso modelo de mundo. E que muita gente tá lá no fundo, você nem sabe que você tem essa crença. Mas, alguma vez você já pensou, se eu estiver ganhando 25 mil reais por mês, quem são as pessoas que vão me pedir ajuda? Ixi, é melhor eu nem ganhar isso. Nossa, eu vou ter que pagar imposto do dinheiro que eu vou ganhar? Ah, é melhor ganhar então até 12 mil no ano, sei lá quanto que é, né? Não é assim, gente? 12 mil no ano. Então, é um pouquinho mais, né? Então, assim, eu não sou contadora, por isso que eu erro o número. Então, é assim, o que a gente pensa das nossas crenças é que vão trazer os nossos resultados. Fez sentido? Então, as nossas crenças, elas são inconscientes, cara. Você nem sabe que você as tem. Então, é muito importante eu entender isso que eu vou mostrar agora. Comportamento é igual valores, e a gente já falou de valores, que é o seu valor inegociável no jogo, mais necessidades ao quadrado. Calma que eu já vou explicar o ao quadrado. Tá bom? Calma. Dividido pelos nossos critérios ao quadrado. Esse meio da fórmula é o método BIM. Presta atenção que eu vou explicar para você agora. Olha só. Se eu tiver os meus pensamentos alinhados com os meus sentimentos, alinhados com os meus comportamentos, os meus comportamentos forem alinhados com o meu valor inegociável, e o meu valor inegociável estiver alinhado com os meus critérios, que estiver alinhado para suprir as minhas necessidades, olha o que vai acontecer. Eu vou para resultado e fujo das minhas crenças. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Resultado é atingir 10 mil seguidores no Instagram. Quais as necessidades que eu preciso suprir? Externas. Aqui é uma fórmula externa. Quais são as necessidades que precisam ser supridas? São várias, não são? Preciso fazer a minha lista. Preciso gerar conteúdo, preciso fazer com que as pessoas me indiquem, é uma cacetada de coisa que tem que fazer. O resultado, ele é só o final do processo.
Quais são os critérios que eu tenho que ter? Transparência, congruência, persistência, resiliência, porque não é fácil esse resultado que eu quero. É fácil? Não é fácil. Beleza, o que mais eu tenho que ter de critério? Estratégia, preciso ter parceria de critério, tudo bem? Preciso ter o critério de resultado, para entender se essa parceria vai trazer resultado ou não vai. Qual é o meu valor inegociável? É acreditar. Então, se eu for fazer parceria com alguém, eu já preciso acreditar nessa pessoa, senão vai ser difícil ou dar certo. Vocês entenderam o jogo qual é da fórmula? Estou dando exemplo meu, mas a gente pode dar exemplo de vocês no final também. Escolhe 2 pessoas e a gente faz uma análise rapidinha aí. E daí a gente precisa entender quais são os comportamentos que eu tenho que ter para suprir a primeira necessidade. Presta atenção no que eu falei. Quais são os comportamentos que eu tenho que ter para suprir a primeira necessidade prioritária para eu atingir meu resultado? O maior erro nosso é pensar no resultado final, mas eu tenho um monte de necessidade para suprir. Então, eu vou ter que começar de um por um. Então, os meus comportamentos precisam suprir primeiro essa necessidade. Então, eu preciso entender quem é meu público. Segundo, eu preciso entender quais são as postagens que eu vou fazer. Vocês entenderam como funciona? Só que, presta atenção, não adianta nada eu fazer externo se eu não tiver uma coisa que se chama autorresponsabilidade com hífen. Eu sei que mudou, tá, gente? Mas do curso no AR é autorresponsabilidade com hífen. Por qual motivo? Porque é a autonomia que eu vou ter da minha responsabilidade. Vocês entenderam? O que é autonomia? Isso vai funcionar automaticamente. Eu não tenho que ficar pensando nisso. Agora eu tenho que pensar, mas daqui a um tempo eu não vou precisar pensar mais nisso. Tá? Essa fórmula é o ao quadrado da fórmula de cima. Tudo bem? Então, a R é igual, autorresponsabilidade é igual. Necessidades inconscientes dividido por critérios inconscientes. Já falamos disso, sim ou não? 2 aulas já falamos disso. Então, para eu ter uma autorresponsabilidade interna, para eu arrumar a minha casa interna, eu tenho que ter autorresponsabilidade, sim ou não? Para isso, eu preciso suprir as minhas necessidades inconscientes. Aceitação, auto-perdão, perdão, meditação, gestão das emoções, atividade física, alimentação saudável e sono. Só que não adianta eu suprir tudo isso se eu não for transparente e congruente, persistente e resiliente comigo. Comigo, não com o outro. Comigo. Tudo bem? Bea, deu um nó na minha cabeça? Qual vai dar o resultado disso? Tcharam! Amor próprio. Simples assim. Se eu tiver amor próprio, o meu inconsciente vai falar assim: vai, meu amor, o caminho está liberado para você atingir os seus resultados externos. Para pensar. E aqui eu vou falar 2 minutos isso. Presta atenção. Já falei isso hoje, falei isso ontem, vou falar isso hoje. Vocês já viram alguém tendo resultados significativos na vida, sendo pessoas que não têm autorresponsabilidade? Sendo pessoas que não têm amor próprio? Pessoas que não são congruentes com elas mesmas, independente dos valores delas. Nós estamos falando de congruência. Às vezes a pessoa ela tem um resultado que você fala, olha, ela conseguiu aquilo. Mas conseguiu roubando. Mas se ela tiver com a congruência com os valores dela, esse resultado é dela, não é seu. E daí a gente julga o outro porque a gente não consegue os nossos resultados. Muitas vezes a gente empaca no meio do caminho. A gente desiste porque a gente não cria critério. Porque a gente não é autorresponsável por nós. Porque a gente está levando a responsabilidade sempre para o outro. A culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Eu não faço a minha parte. Ah, mas eu estou fazendo a minha parte. Será que tá mesmo? Porque a partir do momento que você fala, eu estou fazendo a minha parte, pode ter certeza que você falou isso para massagear seu ego. E aí, meus amores? Eu assisti tanta Joe hoje que eu tô com os meus amores na cabeça. É muito importante a gente entender que nós não aprendemos isso na nossa infância.
Nós não aprendemos a ter amor próprio muitas vezes na nossa infância. Nós não aprendemos a ser responsáveis com nós mesmos muitas vezes. A gente aprende a ser responsável com as coisas externas. A gente aprende a limpar a casa, a gente aprende a ajudar o irmão, a ajudar a mãe, a ajudar o pai, a trabalhar, a fazer externo para trazer dinheiro para casa, porque precisa comer, precisa trabalhar, precisa pagar boleto. É assim ou não é? Mas se vocês aqui, alguém conseguiu isso com 5 anos de idade, a mãe sentou com vocês e ensinou assim, filho, você precisa entender, amor, que você precisa ter amor próprio. Você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa fazer exercício, você precisa ser congruente com você, filho. Você precisa fazer o que a mamãe fala e não faz. Opa! Mamãe não tá sendo congruente aí. Então aí já deu ruim. Tudo bem, gente? Bia, Alguém teve... Oi, quem tá falando? e eu? Eu quem? Má, Fala, Má. deixa eu só te perguntar uma coisa. A fórmula, quando a gente vai aplicar, a gente começa pelo resultado que a gente quer alcançar primeiro? Sim. Joia, tá. Tá? Então, gente, é muito importante a gente entender esse jogo. Tudo bem? Alguém aqui teve isso na infância? Não, né? Então estamos dentro. Agora, quer ver? Mi, dá para você ensinar isso para sua pequena que está aí do seu lado? Hoje ela falou uma coisa lá sobre os bonequinhos das emoções. A hora que ela falou isso, eu já falei, já ensina ela que quando ela sentir alguma coisa, ela pega o bonequinho e ela te mostra. Porque ela já vai estar entendendo a gestão das emoções dela desde pequenininha. Se a gente aprendesse isso, gente, a gente ia sofrer tão menos. E por isso que eu falo, agora dá para explicar para vocês, porque eu falo que o método BIM nasceu para ressignificar a educação. Porque é a nossa educação primeiro. É a educação que eu tenho dentro da minha casa, para eu poder potencializar um monte de gerações futuras. Tudo bem? Começa por mim. Se eu não for congruente com o que eu estou falando, não vai dar jogo. Tá? Então, a gente acabou de ter a terceira engrenagem do método BIM. Coaching. Dúvidas em coaching? Não, né? É isso aí. Então, vamos lá. A Maica colocou aqui, todo mundo é coach. E eu posso dizer, Má, que todo mundo pode ser coach. Todo mundo é um treinador, porque coach é um treinador em inglês. Mas sabe qual é o maior desafio? Você ser coach de você mesmo. Quando você for coach de você mesmo, o céu é o limite para você. Ai, essa dói, né? Dói em mim isso aí. Ai, vamos. Eu tô conseguindo, eu tô caminhando, tô no processo. Vamos para a cereja do bolo que eu amo de paixão. Percepção. Não leve em consideração a palavra percepção, leve em consideração o que eu vou te falar. O que é percepção dentro do método BIM? Aprender por meio dos meus pensamentos e intuições. Isso é percepção dentro do método BIM. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho absoluta certeza que quem dirige aqui já estava andando com o carro e veio uma mensagem assim, ó, do seu inconsciente. Vira à esquerda que lá na frente está trânsito. E você não virou. E daí você parou o carro. Sim ou não? Pois é, isso é percepção. Sabe o que é isso, gente? Ter rapport, ter sintonia com o seu coração, você se ouvir. Ó o rapport vindo aí, não tem jeito. É eu me entender, é eu me ouvir. Mas espera aí, Bea, se eu não tenho autorresponsabilidade comigo, eu não sou transparente, congruente comigo, eu não me suporto, eu não vou me ouvir. Tá tudo bem, dá para arrumar. Dá para arrumar. A boa notícia é que dá para arrumar. Então, assim, se você já tá aqui, se você tá ouvindo isso, opa, você já tá se suportando, porque você tá na terceira aula. Então, você já entendeu que você fez o melhor que você podia ter feito até agora, e tá tudo bem. Então, a gente precisa parar de se julgar lá atrás e começar a executar aqui na frente. Beleza, gente? Então, percepção, nós vamos trazer o amor. O que é o amor? É o sentimento puro é o sentimento mais puro que podemos ter, sem julgamento, sem crenças e sem interferências.
Para você ter percepção, para você treinar a sua percepção, você precisa ter amor. E se vocês relembrarem rapidinho a fórmula da autorresponsabilidade, qual é o resultado da fórmula? Ah, amor próprio, né? Primeira coisa. Se eu não tenho amor próprio, automaticamente eu não vou conseguir ter amor pelas outras pessoas. Você vai estar cuidando de pessoas sem se cuidar. Aí o jogo não funciona. Porque daí você não é responsável com você. Pode doer? Pode. Não tem problema. Você pode me odiar agora. Mas eu preciso te falar uma coisa que vai doer. Pare de ser vítima da sua vida, cara. Saia desse papel do seu jogo. Para. Você hoje, até agora, você tem ferramentas para você aplicar e colocar em prática para você mudar o jogo da sua vida. Para de ficar se lamentando. Para de 10 palavras, 9 ser reclamação. Para de colocar a responsabilidade no governo, no Covid, no caramba. A responsabilidade é tua. Para! Quanto mais você fizer isso, mais fundo você vai ficar. E tá tudo bem se você não consegue sair sozinho. Tem excelentes profissionais para te ajudar. Seja humilde o suficiente com você. Peça ajuda. Aí você pode falar, Bia, você tá falando isso para ver? Não tô falando isso para você entender que existem profissionais perto de você ou profissionais que você confia que podem te ajudar. Normalmente a gente não sai do fim do poço sozinho. Vou arrumar a minha frase. Normalmente a gente não sai do meio do poço sozinho. Quando a gente bate o pé no final do poço, a gente sai sozinho, porque a gente consegue dar impulso e a gente consegue subir. Agora, quando a gente fica lutando no meio do poço, que não tem... Sabe onde você fica perdendo ar? Já foram em piscina funda, gente? Fica batendo perna, não acha o fundo, fica cansado ali, você precisa pedir ajuda para alguém muitas vezes. Olha lá, você precisa pedir ajuda para alguém. E daí outra coisa para você refletir. Se você está nesse vício de pensar e sentir, começa a se ajudar, papel e caneta na mão e começa a escrever as coisas. Você já vai se ajudar bastante. Tá? Eu só preciso dizer isso porque essa é a chave que muitas vezes você precisa mudar dentro da sua cabeça para você se permitir ter amor por você. Tá bom? E às vezes você conhece pessoas assim, que precisam sair dessa vitimização. Só que, gente, lembra, ressignificar precisa querer e precisa aceitar. Se não quiser, não ressignifica. Tá bom? Falei, Pri, que eu estava inspirada hoje, tá vendo? Conexão. Conexão faz parte da percepção. E o que é conexão? É se conectar com o outro com amor e ouvir além do que o corpo físico está comunicando. Ouvir com o coração. Isso que eu falei para vocês de pegar a mão da minha parceira, da minha paciente hoje, foi uma conexão que eu tive com ela, cara. Eu percebi que ela precisava ter alguém para ela se apoiar naquele momento. Mas, B, ela não pediu ajuda. O corpo dela pediu, ela estava na minha frente. E eu calibrei e fiz o que a minha percepção, o que a minha conexão pediu. Isso é ter conexão. Agora, se você não está conectado com você, não rola conexão com o outro. Tudo bem? Tá fazendo sentido? E daí você pode me falar assim, Bea, tudo que você fala do externo, você fala do interno. E é isso, gente. Não tem outro jeito. Se você quer arrumar a sua casa externa, você precisa arrumar a sua casa interna, cara. Não tem jeito. Você precisa ser transparente e congruente com as suas ações, com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Faz sentido? Então, para a gente traduzir e jogar tudo isso no jogo, né? Bea, vamos alinhar tudo isso junto? Vamos alinhar? Quando eu penso, né? Vamos dar um exemplo.
Uma vez eu atendi uma pessoa que ela me trouxe uma deficiência muito grande de carência, extremamente carente. E estudando o modelo de mundo dela, a gente foi percebendo que para ela conseguir ressignificar esse modelo de mundo, a primeira coisa que ela precisaria era se aceitar. Mas ela não ia se aceitar porque ela era adotada e ela não aceitava a situação dela. E foi muito interessante porque no meio desse modelo de mundo dela, ela sofreu vários abusos mentais, várias coisas. E quando a gente vai sofrendo isso na nossa vida, o único caminho que o nosso cérebro sabe fazer é parar. Ele não quer gastar energia. Ele não sabe o que é ressignificar. E é muito legal porque quando eu sei que um rapport, uma calibragem, um filtro assertivo pode mudar a vida do outro, e eu entendo que a preferência de comportamento desse ser que está na minha frente é um resultado, é pessoas, é estabilidade ou é informação, vocês concordam comigo que o filtro fica assertivo? Seu treino. E daí foi muito legal porque as primeiras sessões ela não via resultado. Era como jogar água, né? Eu já contei essa analogia, era como jogar água limpa naquele balde sujo. Parecia que não fazia sentido. E daí na 10ª sessão ela virou para mim e falou assim: Bea, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, nossa, vai vir cacetada, né? Porque quando a pessoa fala Bea para mim, fica assim, pode falar. Ela falou assim, eu entendi agora que eu não posso passar por cima do meu valor inegociável e que eu não posso passar por cima daquilo que eu acredito ser bom para mim. A partir de hoje, eu vou me colocar nas situações que eu não quero mais, eu vou me expor mais, porque eu quero atingir o resultado de ajudar mais pessoas que sofreram essa mesma situação que eu sofri. Porque as pessoas não se aceitam. E a maior dificuldade do ser humano é a aceitação própria. Eu falei, tá. Vocês entenderam o método BIM todo funcionando, gente? Calibragem, rapport, comportamento, critério, valor. Vocês entendem que o jogo não funciona se eu não arrumar primeiro a minha casa? E assim, o que eu quero trazer para você, eu só vou passar um vídeo agora, mas eu quero trazer para você a seguinte reflexão para você assistir esse vídeo. Eu vou convidar você para focar 100% nesse vídeo. São 4 minutos. Mas foca 100%. Porque eu tenho absoluta certeza que vai fazer a conexão de tudo que a gente aprendeu nessas 3 aulas do Método BIM. E assim, quanto mais conexão você tiver com você, quanto mais amor você tiver por você, melhor serão os seus resultados. Coloca isso definitivamente na sua cabeça. Você precisa acreditar em você. Se você quer reconhecimento do outro, você é a pessoa que precisa se reconhecer primeiro. Se você coloca expectativa que o outro faça algo por você, é porque você precisa fazer algo por você. Se muitas vezes você me manda mensagem e eu não respondo, é porque eu ouvi a sua voz e eu entendo que você tem a resposta e você precisa sair da vitimização da sua vida. Muitas vezes eu não respondo, tem gente que fica puta comigo, mas tá tudo bem. Tudo bem, é o processo. Já fazem isso comigo, tá? Minha terapeuta, minha psicóloga faz isso comigo. Então, é legal porque a gente vai aprendendo e vai evoluindo junto. Tá? Então, agora eu vou soltar o vídeo e ouça com o coração. Deixa ele captar e entrar em conexão com você. Fechado? Eu escolhi esse vídeo do Nando Pinheiro com o fundo do meu coração para a gente finalizar essa aula. Vamos lá. Dizem que conselho só se dá a quem pede. Portanto, apesar da minha pouca autoridade para dar conselhos a quem quer que seja, aqui vão alguns que julgo valiosos. Não paute sua vida, nem sua carreira pelo dinheiro. Ame seu ofício com todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, que o dinheiro virá com consequência. Trabalhe. Muitos de seus colegas dirão que você está perdendo sua vida. De 8 às 12, de 12 às 8 e mais se for preciso. Daqui a alguns anos, ao olhar para trás e contemplar o dia de hoje, como você se sentirá a respeito desse dia? Por acaso será relembrado como um dia para ser relembrado? Haverá alguma coisa no dia de hoje que fará com que venha a ser diferente de todos os demais?
Pense comigo. O que você faria hoje capaz de contribuir para exercer uma influência realmente positiva sobre o resto da sua vida? E talvez, inclusive, muito além dela. Então hoje é a oportunidade de começar a fazer tal diferença. Uma vez que o dia de hoje se encerre, nunca mais irá voltar. No entanto, pelo fato dele ainda estar presente, você tem diante de si um mundo de oportunidades. Esta é a sua única chance de decidir e agir entre todas as possibilidades. Sua reflexão em relação ao dia de hoje, daqui a alguns anos, irá depender da maneira em que você exercitar suas atitudes agora. As limitações vivem apenas nas nossas mentes. Mas se usarmos a nossa imaginação, as nossas possibilidades se tornam ilimitadas. Ao redor de cada círculo, um novo círculo pode ser formado. Ao redor de cada cerca, existe um campo aberto que pode ser cultivado e semeado. Ao redor de cada limitação, existe uma ilimitada expansão de possibilidades. Ao redor de cada experiência, existem maiores e mais significativas experiências. Além de cada horizonte, existe um mundo a ser descoberto. Esse mundo pode pertencer-lhe se você dele se apropriar. Um universo cheio de possibilidades está esperando por você. Se simplesmente você lhe der as boas-vindas e abraçá-lo, você pode ir de encontro às paredes de suas limitações, ou você pode optar por transcender essas limitações e expandir os seus horizontes. Você só está limitado pelas fronteiras que você coloca para você mesmo. Tenha coragem e inteligência para dizer: eu consigo! Bom, gente, eu acho que é isso, né? Então, é assim, eu quero que você reflita e é muito importante a gente entender que a gente precisa, além de tudo, além de eu estar disponibilizando o meu tempo, você, né? Você pensando com você, tá? Você disponibilizando o seu tempo, você disponibilizando o seu cognitivo para me ouvir. Muitas vezes eu dou tapa na cara, sim. Mas amigo não é aquele que enxuga a sua lágrima. Amigo é aquele que deixa ela cair. Porque amigo é aquele que respeita o que você está sentindo e faz você entender o que você está sentindo. Quando a gente enxuga a lágrima, a gente está falando que a gente não pode chorar. E o mais gostoso da vida é quando a gente está cheio, a gente precisa chorar e a gente chora. E a gente tem alguém para falar: meu, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Tudo bem, chora, chora, calma. Calma. Qual é a decisão que você vai tomar agora? É chorar. Chora. Então, são processos da vida que a gente quer pular. E quando ele fala assim, né? O que vai fazer com que o seu dia de hoje transforme o resto da sua vida? E a pergunta que eu trago para vocês antes da gente continuar é: como que o método BIM pode te ajudar, não só hoje, mas para o resto da sua vida? E eu quero resposta, tá? Não vai achando que eu não quero, não. Pelo menos 5 respostas eu quero bem rápida, numa frase. Tá? Por que isso, gente? Porque eu já sei, que 5% vão continuar. Isso me entristece, mas eu entendo que cada um tem seu processo. Eu espero que essa turma seja uma turma diferente. Eu espero que essa turma a gente consiga, nós estamos com 21 na sala. Eu espero que nessa turma a gente consiga ter 100%, que 21 continuem. Que 21 continuem fazendo. Eu sei que o processo é árduo, eu sei que vai doer, eu entendo. E eu tô aqui para te ajudar. Eu falei que eu sou sua parceira agora. Mas para isso você precisa pedir minha ajuda também. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que você sente, o que você pensa. Tá bom? Então, vocês têm o meu contato direto. Vocês podem falar. Tenham coragem de pedir ajuda. Se vocês estão no poço, tenham coragem de pedir ajuda. E daí, quando eu falo Poço, eu trago uma reflexão de quem assistiu o seriado Poço no Netflix, que é assim: se eu tenho autorresponsabilidade e eu faço a minha parte, ou seja, eu só como aquilo que eu escolhi, sobra comida para todo mundo. Então, se eu não tenho essa responsabilidade e essa visão de sistema, eu posso estar deixando faltar algo para alguém. Então, vamos olhar para nós, vamos olhar para a nossa autorresponsabilidade.
Porque é isso que vai mudar o mundo. Eu só vou conseguir ressignificar a educação do meu mundo se eu começar por mim, se eu for congruente, se eu tiver credibilidade para falar isso que eu estou falando para vocês. E quem me conhece já pessoalmente sabe que a minha busca constante é ser congruente, é ser congruente, é ser congruente. Eu vou errar? Vou. Mas a persistência não está ali comigo e a resiliência não está junto comigo, não tem problema. Eu assumo que eu errei e eu continuo. Isso é ser responsável pela nossa vida. Isso é trazer diferença não só para mim, mas para o meu mundo. Tudo bem? Então vamos. Vocês querem falar? Eu quero as respostas. Vão pensando aí que no final vocês vão falar, tá bom? Vamos combinar tudo então. Bom, então pensamento e sentimento e comportamento a gente traz da programação neurolinguística, tudo bem? Lembra? PNL, estuda pensamento e sentimento para entender como os nossos comportamentos vão influenciar as nossas experiências. E daí os nossos comportamentos vão gerar resultado, coaching. Ok? As nossas crenças vêm da nossa análise de comportamento, os nossos valores vêm da nossa da análise de comportamento, necessidades vêm da análise de comportamento, critérios vêm da análise de comportamento, e você pode me perguntar, Bea, cadê a percepção? Tcharam! Percepção. Prazer para vocês. Autorresponsabilidade. Você só vai conseguir utilizar a engrenagem da percepção se você tiver autorresponsabilidade pela sua vida. Se você automatizar isso por você. Se ao invés de você julgar alguém, você conseguir parar sua boca antes e fazer isso aqui, ó. Começa por esse exercício. Quando você for falar do outro, só fale do outro se for algo bom. Se for algo de julgamento, não faça, tá? Não faça. E eu sei que eu erro também e tá tudo bem. O que importa é a gente entender, ser persistente nisso e continuar, tá bom? E isso vai dar amor próprio, né? E julgamento é algo, gente, muito, muito sério, porque eu só julgo o outro se eu não sou congruente comigo. E muitas vezes o que a gente vai estar falando não é um julgamento, mas pode ser uma diferença de valores. Vocês entendem que diferença de valores é diferente de julgamento? Eu comentar com a Eli, por exemplo, Eli, nossa, eu não gostei dessa atitude dessa pessoa por causa disso, disso. Eu não estou julgando ela. Julgar é quando você olha para a vida da pessoa e você entra em estado de sofrimento e você quer ter aquilo que ela está tendo e você acha injusto isso e você fica gastando a sua energia com aquilo. Quando eu expresso aquilo que eu estou sentindo e falo, gente, isso não é um julgamento, é só uma forma de eu expressar o que eu sinto por uma diferença de valores e tá tudo bem. Isso é um critério, gente. Critério de comunicação. Beleza? Entendam, todo comportamento tem uma história por trás. Tá? Então, aqui a gente tem o método BIM. Aí, o método BIM, gente, vocês sabem, base integral necessária. Vocês fizeram a base 1, que é o chute. Esse curso que vocês fizeram, eu reduzi ele para 3 aulas, mas, já vou abrir em primeira mão para vocês, ele tem 4 meses de duração. É uma aula a cada 15 dias com tarefas diárias para eu aprender a ferramenta. Então, eu entendo que tem gente que faz 5 vezes o BIM, eu entendo isso. Né? E de tanto as turmas 1 e 4 me atormentarem a mente, vai sair no final de setembro o BIM de 4 meses. Vai sair, eu vou fazer ele online. Vai ser um puta desafio para mim, mas eu vou fazer ele online. E é exatamente como eu fazia presencial. Né? Para quê? Para eu treinar exatamente a calibragem, para eu treinar exatamente os filtros, para eu treinar e executar, para eu treinar e executar. Se aprender uma ferramenta e executar ela durante 15 dias, você já sabe que você já sabe e você precisa pensar para executar ela. E daí a gente vai somando as engrenagens, tá bom? Então, não se cobre por não lembrar das ferramentas. Mas reveja as aulas, você tem o link. Faça isso por você. Se tiver outro BIM, turma 6, entre. Faça de novo.
né? E depois eu quero até um depoimento da Mari aí e acho que a Erika tá aí também, se quiser, né, falar, se quiser se expor, mas um depoimento de 1 minuto, viu, meninas? Porque elas são influentes. Falando de qual foi a visão de fazer de novo. Faça de novo, faça isso por você, tá bom? E daí você pode me dizer assim, B, eu quero saber mais da fórmula, eu quero aprender a aplicar a fórmula. Eu quero definitivamente entender o passo da fórmula. E daí quem me segue no Instagram viu que hoje eu lancei o BIM de autorresponsabilidade, que é um curso, gente, de 4 aulas de 1h40. Esse curso ele não é gratuito, ele é pago. Ele tem o valor de R$ 997. Vai ter a segunda turma e a última turma a R$ 97. Tá? Ele tem um valor de R$ 997, ele vai ser R$ 97 e são apenas 20 vagas. O que eu quero dizer com isso? Se pensar demais, fica sem. Porque é um curso que eu preciso estar junto, que vai ter análise de fórmula, que vai ter análise de autoimagem, que vai ter estado de consciência, que vai ter estado de julgamento. É um curso em forma de autoanálise, tá bom? Um curso em forma de autoanálise. Ou seja, eu não sei se a Natália está aqui, ela fez, acho que ela não está aqui. Mas é um curso que realmente é de vomitar, é de mexer no estômago, tá bom? Porque você precisa tirar as coisas que estão dentro de você. Então, se você quiser continuar com o método BIM, e se você não tiver condição agora, me fala, a gente dá um jeito. Mas, invista, dá R$10 por mês, dá para dividir no cartão. Acho que R$10 no mês qualquer um pode pagar, né? E a turma 3 vai ser R$ 997, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui, presta atenção nisso. Pirâmide de níveis neurológicos como um presente para você. Nós temos o nosso ambiente, os nossos comportamentos, as nossas capacidades, as nossas crenças e valores, a nossa identidade, a nossa afiliação e a nossa espiritualidade. Todos nós possuímos uma pirâmide de níveis neurológicos dentro de nós. O que acontece? Um nível influencia o de baixo e o de baixo influencia o de cima. E é muito importante a gente entender isso pelo motivo de que, se eu tenho autorresponsabilidade, a gente coloca a autorresponsabilidade aqui dentro. Então, a gente consegue aqui, ó, capacidades a gente está trabalhando o corpo, comportamento a gente está trabalhando o corpo, tudo bem? Crenças e valores, a gente já está começando a trabalhar um pouco mais da mente. Identidade, a gente está trabalhando mente também. E espiritualidade, aqui a gente trabalha a parte de cima, que é a parte espiritual. Então, é muito importante eu entender o ambiente não muda, né? As empresas contratam treinamentos para ir para capacidade, para treinar capacidade das pessoas, mas o problema das pessoas não está em capacidade, o problema das pessoas está em comportamento. Então, se eu quero mudar um ambiente, eu preciso mudar o comportamento que eu tenho naquele ambiente. E daí eu faço essa pergunta para você. Você já mudou o comportamento dentro dessas 3 aulas do método BIM, sim ou não? O seu ambiente já melhorou? Simples assim. Você já tem a resposta na sua cabeça só de fazer assim, ó. Cuidado para não perder o pescoço, tá? Então a gente precisa entender onde, quando eu estou, o que eu faço, como eu faço, por qual motivo eu faço, quem eu sou, quais grupos eu faço parte e quem mais. E esse nível, ele dá o nosso corpo, que são os chakras. E quem conhece isso, daí a gente traz para o jogo, né? Então, se é uma pessoa que tem muitos problemas de estômago, ela com certeza está com problema em crenças, valores e capacidade. Ela não acredita, olha que interessante, ela não acredita que ela é capaz de fazer algo. Ela está indo direto nos valores inegociáveis dela. Ela está batendo de frente com isso. O corpo dela vai responder, cara. Eu tô tendo muita dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Puta, eu tô fazendo parte de alguns grupos que eu não deveria estar fazendo parte, porque eu não acredito, não alinha com os meus valores. Eu não tô alinhada com o meu nível espiritual, eu não tô meditando, eu não tô aceitando, eu não tô perdoando. Pronto, vai dar enxaqueca. Tudo bem? Faz sentido o que eu tô falando? Esse é um presente para vocês do método BIM, hein? Eu não fiz isso na última aula, no último curso. E daí a gente precisa entender assim, porra, se eu sei a pirâmide de níveis neurológicos e eu começo a entender um pouco mais dela, e eu entendo que nós temos superficialidade, daí a gente traz relacionamento, daí a gente traz conhecimento, aí eu trago significados e sonhos, eu trago clareza dos meus papéis, eu trago o meu posicionamento e eu trago o meu legado, o meu propósito. E eu faço a pergunta para você, onde você está aí? Onde você está precisando melhorar? E daí é só você
ter essa resposta que ela já veio na sua cabeça, porque eu sei que ela já veio. É só você aceitar ela e entender quais necessidades inconscientes e que critérios inconscientes que você vai exercer a partir de agora. Isso é autorresponsabilidade. É eu entender como o meu corpo está respondendo e o que eu preciso ler nele. Eu me calibrar. Eu me calibrar. Igual eu falei para vocês hoje, eu assisti Joe à tarde hoje. Tá tudo bem. Eu não podia mais ver nada de conteúdo hoje, gente. Então eu fui dar risada. Tá tudo bem, eu respeitei meu corpo. Eu posso fazer isso hoje. Eu posso, então eu fiz. Tudo bem? Quando a gente se respeita, quando a gente se conecta com a gente, fica tudo lindo. Autorresponsabilidade, amor próprio. Tem sentido essa pirâmide para vocês? Tá? Então, assim, é muito interessante eu entender aonde eu tô. E eu vou dar um desafio para vocês. Quando a gente fala de afiliação, ó, lá em cima na pirâmide, aqui, ó, lá em cima na nossa pirâmide, quais grupos do WhatsApp que você tá, que você não deveria estar, e que você não sai por medo do que as pessoas vão pensar ou vão falar de você? Ou que você não sai porque você quer ficar vendo o que está acontecendo no grupo, porque você quer ter o controle do que acontece naquele grupo? Vamos rever os grupos? Vamos sair daquilo que não faz sentido para mim? Vamos? Eu viro e mexo e saio de grupo. Depois eu volto, que as pessoas me colocam de volta, mas eu saio. Falo, gente, ó, pra mim não dá. Às vezes eu não falo nada, eu só saio. Ninguém vê que eu saí. Tem grupo que é tão quieto que nem aparece mensagem. Mas eu tenho que estar ali para provar algo para alguém? Não prova nada para ninguém, não. A única pessoa responsável por você é você mesmo. Certo, gente? Então aqui a gente fechou a última engrenagem com a percepção. Eu já vou abrir para a gente conversar esses 10 minutinhos finais. Essa frase, quando você entende quem é você, descobre quais capacidades precisa desenvolver para atingir seus resultados e suas ações se tornam assertivas. Isso é método BIM. Isso traduz método BIM, tá bom? Então, se você quiser, faz um print dessa tela, posta lá no Instagram, me marca, que você vai me ajudar demais. E a gente vai conseguir mais pessoas que querem deixar de ser sombra e serem luz na própria vida e na vida das outras pessoas, tá bom? E daí é isso que eu acabei de falar, para vocês tirarem a foto e me marcar com underline, por gentileza, né? A gente vai agora entrar com o terceiro papelzinho aqui, ó. Então, eu vou mandar no grupo para vocês. Faz lá, quem tiver os 3 vai ganhar a sessão comigo, daí ele vai entrar em contato para a gente combinar isso, tá bom? Eu dou certificado do BIM, mas para isso eu preciso que você responda um formulário que eu vou te mandar lá no grupo, rapidinho, 2 minutos, só para eu entender o que eu posso melhorar, só para eu entender o que mais eu posso fazer, tá bom? E daí, lá, você vai colocar o seu nome, como você quer que ele vá no certificado. Por quê? Eu só dou Ctrl+C, Ctrl+V. Eu faço o certificado, eu não deixo de ser automático, eu faço. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Se você escrever seu nome todo maiúsculo, seu nome vai todo maiúsculo, eu não vou mudar. Então, se você errar seu nome, saiba que foi você que errou seu nome, eu não vou fazer outro. Autorresponsabilidade. Olhe direito. Eu não vou mudar. Certo? A gente já está combinado. Porque demora para fazer e eu envio no WhatsApp. E eu peço um tempo, é lógico, para fazer isso, porque eu não consigo fazer isso da noite pro dia. Certo? E daí agora nós vamos pro feedback e vamos tirar, antes do feedback, vamos tirar nossa foto antes que eu esqueça disso. Mas antes disso, eu vou... Peraí, gente. Apareçam nas câmeras aí que eu vou só tirar aqui Apareçam nas câmeras, que eu vou tirar. Vocês vão me ver agora. Tô aqui com vocês. Todo mundo aí? Quem quer aparecer na foto, aparece. Ó, tô vendo gente que eu nunca vi hoje. Ei! Semana que vem tem projeto, né? Scan Education com a Amanda. Né? Eu vou falar sobre método BIM, ressignificando o modelo de educação. Obrigada. A live com a Maica também foi sensacional. Vamos para a foto, eu vou abrir para perguntas e para vocês me responderem o que eu perguntei. 1, 2, 3 e... Aí, muito obrigada. Vou dar mais um minuto. 1, 2, 3 e... Já. Vou ver se ficou boa agora.
A Renata tem que aparecer, né, gente? A Renata que tá aí no grupo, só para vocês saberem, ó, é a minha parceiraça no projeto do Poder do Consciente, que a gente está fazendo para pessoas que querem passar no concurso público. Está sendo sensacional também. Então, um monte de projetos. Tem projeto, me chama que eu vou. Tá bom? Gente, vamos lá, microfones abertos. Quero ouvir de vocês agora. Quem vai começar? 1 minuto. Pode falar. Pode ser eu? Pode. 1 minuto, Bora lá. hein? Bora lá. Bia, que sensacional. Que mudança de vida. Eu estou em uma das minhas melhores fases com relação à congruência comigo mesmo, né? E, assim, o curso veio na hora certa, do jeito certo, como precisava ser. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por tudo. Por tudo, tudo, tudo. Eu não sei se você tem a real noção do tanto que você ajuda as pessoas. Mas, por mim, muito obrigada. Obrigada a você, Mandinha. Sou fã sua já. E eu sou fã sua, então nós estamos juntos. Show. Próximo. Pode ser eu? Pode. Amanda e Amanda? Bom, eu tô super, super feliz e nunca vi uma metodologia que conseguisse juntar tantas técnicas de maneira tão eficiente. Eu que também sou muito apaixonada por metodologia, eu quero te dar os parabéns que você conseguiu sintetizar muito tempo de estudo numa técnica muito fácil de aplicar. A aplicabilidade, eu acho que é uma palavra que domina o método BIM. E ela é totalmente congruente, o teu caminho, com certeza, e o meu está sendo muito modificado pelo que você está trazendo aqui. Muito obrigada, sou muito grata por você. Obrigada, Amanda. Obrigada mesmo, gente. Isso me dá oxigênio para continuar. Obrigada, de verdade. Nunca pare. Não, jamais. Obrigada, do coração. Obrigada mesmo. Até me emociona ouvir essas coisas. Pode falar, gente. Abre o microfone e fala, vai. Que eu tô perdida aqui. Bia, Oi, já que você Érica. falou do meu nome, né? Eu me posiciono. Eu tô fazendo um método pela segunda vez seguida, né? E aí foi justamente para entender um pouco, porque no primeiro método BIM que eu participei, eu fiquei confusa, a Bia sabe, pela análise de comportamento, porque eu me identifiquei com vários, e aí eu acabei passando pela análise com ela. E aí, com esse método que eu participei agora, né, clareou bastante coisa, né? Bastante coisas mesmo. Então, assim, tem me ajudado mais, porque da outra vez eu fiquei bastante confusa. E adorei agora ela ter trabalhado a pirâmide com os chakras. Isso, para mim, foi sensacional, porque é um assunto que eu gosto muito. Obrigada, Érica. Obrigada mesmo. Gratidão. Gratidão a você. Bia, agora sou eu. Primeiramente, muito, muito, muito obrigada. Foi como a Amanda falou, eu acho que você não tem noção, acredito que você não tenha noção, porque você é magnífica nesse sentido de tocar a gente, você toca lá no fundo. E isso é importante porque para ter mudança, você tem que instigar, e você instiga a gente. Então, isso é fundamental. Muita coisa que eu estava tentando aplicar, eu acho que, né, assim, só falar um pouco da minha experiência, o que eu estava tentando aplicar, eu me encontrei. Eu acho que eu estava tentando fazer de uma maneira desorganizada, sem pensar no que eu estava querendo, e agora eu sei o que eu quero. Porque o método BIM apresentou isso para mim. Então, há um tempo eu estou tentando buscar, e eu acredito que com esse método eu vou conseguir melhor ainda, porque eu sei agora qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Então, agradeço imensamente, imensamente tudo que você passou pra gente e todo o carinho que você fala pra gente. Você tem um carinho muito grande por cada carinha que tá aqui do lado, e eu sei que são muitas, e isso é importantíssimo.
Muito, muito, muito obrigada mais uma vez por tudo e parabéns por isso, que você, com certeza, você é uma pessoa que iluminada e que vai mudar o mundo aí, tenho certeza absoluta disso, porque você consegue. Pelo menos o meu mundo tem que mudar, né, Thaís? Tá mudando de muita gente. O seu mundo reflete muita gente, graças a Deus. Só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Conexões sendo feitas, gente. Obrigada. Sim, E sim. quando vocês falam que eu não tenho noção, eu realmente não tenho noção. E isso, para mim, de verdade, hoje já não é um peso mais. Porque eu vou contar rapidinho mesmo. Ontem eu dei live, eu tô dando um ciclo de live, né? Acho que vocês estão vendo aí de 21 minutos. E ontem a minha live, até os 20 minutos, tava com 0 pessoas. E eu olhava para aquilo, eu falava, cara, que da hora, eu tô fazendo isso não porque eu quero a audiência de alguém, eu tô fazendo isso porque isso faz sentido para mim, eu tô sendo congruente comigo e eu tô ouvindo tudo isso que eu tô falando e isso tá sendo sensacional. E foi tão legal porque eu tive essa percepção e logo depois uma mentora que eu sigo, alguém perguntou para ela, mas as minhas lives ninguém entra. E ela escreveu assim, o que você precisa ser é persistente e resiliente com você, porque todo mundo começou com 0. E agora é que eu tô no caminho que ela tem mais de 3.000 pessoas vendo nas lives dela. E eu tô contando isso para vocês só pra gente entender que quando a gente é congruente com a gente, o nosso ego fica quietinho, ele fica sentado. A gente não precisa massagear ele, porque a gente faz aquilo que faz sentido pra gente. Então, gratidão por vocês estarem aqui, de verdade mesmo. E quero deixar aqui confirmado que nós vamos fazer a nossa parceria para você ir para a faculdade, tá bom? Você vai levar isso lá. Beleza? Obrigada. Bea! Fala, Marta! Ai, que linda! Quero agradecer imensamente mais uma vez essa oportunidade, né, de conhecer ferramentas novas, né? E o método BIM foi sensacional. Confesso que ainda estou no processo dessa congruência, mas foi uma palavrinha que eu aprendi e algo assim que com certeza está fazendo todo sentido. Isso que você falou agora realmente, sabe, Bia? A gente espera tanto, né? A gente acaba esperando tanto dos outros e esquece de olhar para nós, né? Nos respeitar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Essa questão também do amor próprio que você colocou aqui, enfim. Tenho a agradecer só e conhecer tantas pessoas aqui, né? E com certeza que a gente possa ter esse vínculo aí. Mas parou de jogar pedra. E o que vocês precisarem também, estamos aí, viu? Sensacional. Gratidão. Obrigada, muitas lives, a gente fez a primeira de muitas, né, Má? Vamos... Com certeza, com certeza. Vamos fazer mais, sim. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vai, Renatinha, abriu o microfone, ó. Estava esperando para poder falar. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de novo. Eu fiz o BIM, eu acho que foi 3, não lembro. Só que eu assisti a primeira aula, fiquei encantada. Na segunda eu assisti mais ou menos, eu acho que a terceira eu nem assisti, né? Por problemas da época. E aí teve a oportunidade de refazer. Eu acho seu método extremamente fantástico, porque traz informações muito profundas, né? Coisas muito interessantes de uma maneira muito simples. E isso fica mais fácil da gente aplicar, porque o conhecimento não basta a gente entender, né? Tem muita gente que fala bonito e vende bonito, mas na hora a gente não consegue aplicar. E no método BIM a gente consegue trazer isso para o dia a dia. Então, eu acho fantástico. Agradeço pela oportunidade de refazer o BIM e agradeço também pela parceria. Você é um presente que Deus colocou na minha vida. Muito obrigada. Obrigada a você, Rê. A Rê, sem ela saber, ela fez eu ir para um nicho que eu sempre tive vontade de ajudar, que é passar no concurso público, né? E ela me deu essa oportunidade de estar junto nesse projeto nosso aí, que eu falo, é nosso, sensacional. E nós vamos junto muito, filha. Você tá lascada, porque você... uma vez dada a mão para B, é difícil soltar, hein? Porque a gente alinha critério desde o começo sempre, então... É muito difícil dar errado nos nossos relacionamentos. Obrigada, viu?
Olha lá quem apareceu. Dedê. Meu furacão. Fala, oi, gente. Olha lá. Oi, filha. Tchururu. Ha, sem vergonha. Má, você quer falar a sua percepção pro BIM 2? Como é que foi? Você. Porque tem outras Má aqui, eu fiquei na dúvida. Será eu? Bia, você sabe que eu te sigo, te perseguo, né? A verdade é essa. Já fiz o AR, que quem não fez, gente, faça, é maravilhoso. E fiz o BIM 2 agora. E tento acompanhar algumas coisas. Toda vez que você faz sua live, que você me manda, quando eu vou entrar, já acabou. Dá uma raiva, mas enfim, acontece. As tarefas do dia a dia, quando eu vejo, já terminou. Mas, Bia, quero lhe agradecer e dizer que realmente tudo que eu aprendi aqui no BIM, tanto no 1 quanto no 2, nossa, foi tão esclarecedor assim para a minha vida. Toda hora eu me pego. Tô sendo congruente, eu não tô sendo congruente. Fico me perguntando, essa palavra entrou na minha vida de um jeito. E a mesma coisa o amor próprio, que a gente falou muito no AR. E eu venho tentando trazer isso para mim, porque muitas vezes eu me pego sem amor próprio em alguns momentos, sabe? E eu acho que isso tem que ser alimentado aos pouquinhos. Tem que, né, a cada dia a gente ir praticando isso mesmo, porque às vezes quando eu me pego, eu já tô sendo incongruente comigo, o que leva a não estar tendo amor próprio, não tô tendo o cuidado comigo, aí daqui a pouco eu tô fazendo tudo certinho, quando eu vejo já tô sendo incongruente de novo. Mas enfim, a gente vai aprendendo a cada... Exatamente, é a vida. Foi aquela pergunta que você fez no Instagram, que eu botei assim, Bia, mas eu me sinto segura e insegura, o que é que eu faço? Aí você, a gente é sombra e luz, verdade. A gente conversou isso no AR. Mas assim, adorei. O AR você vai fazer de novo, né, Mariana? Já põe na sua agenda aí, porque gente, você tem... muito bom. Não sei se você lembra, mas quem fez o AR1, que o AR1, gente, foi um teste. Vou contar um segredo para você. O AR1 foi um teste, né, Má? Então, quem fez o AR1 vai poder fazer o AR2. E uma das minhas características, um segredo, é que eu dou passe livre sempre que você é o meu aluno uma vez, você vai ser meu aluno sempre, se você quiser. Então, se você fizer o AR agora, quando tiver o AR terceiro, se você quiser fazer, você faz de novo também, né? Então, essa é uma característica minha que eu gosto de seguir, né? Porque faz diferença você assistir o mesmo curso várias vezes. E é um dos motivos, segredo, que eu não gravo as aulas que eu faço online, gente. Que eu faço ao vivo. Eu gosto de sentir isso, sabe? Eu sei que eu tenho que ressignificar isso e eu preciso gravar as coisas para escalar. Eu sei. Mas nesse momento eu ainda prefiro fazer o relacionamento aqui, olhar para a carinha de vocês e gravar a aula para que as pessoas que não estiveram aqui assistam e me perguntem depois. Mas o seu propósito, Bia, é esse, é ajudar as pessoas. Não tem como você agir de outra forma. Eu já imaginava que você iria agir assim mesmo e eu sou muito grata. Obrigada, Má. Fica com Deus. Eu também. Mais alguém quer falar, gente? Pode falar, Rúbia. Rúbia faz parte do nosso grupo de mastermind de domingo. Todo domingo a gente entra no grupo para conversar e trocar ideias. Ajudar, se apoiar, né? Então, Bia também veio 2020 aí como um presente. E falando do BIM, eu achei fantástico, porque é uma simplicidade, são N informações e que você traz com uma leveza, com uma simplicidade que, assim, eu fiquei apaixonada, de verdade. Parabéns mesmo. Eu tenho certeza que isso é só o começo, que você tem um potencial e muito ainda para levar todos os seus projetos. Quando você fala alguma coisa deles, eu acho fantástico, assim. Você tem umas sacadas, uns pense rápido, enfim, vários, né? A gente já veio conversando sobre isso. E a primeira vez que eu assisto o BIM, eu realmente achei fantástico. Parabéns.
Obrigada, Rúbia. Gente, vocês não sabem como é importante para mim, né? A Rúbia e a Rê, elas são formadas, né? A Rê tem especialista em inteligência emocional, a Rúbia também é especialista em coaching, em inteligência emocional, em produtividade. Então, é assim, eu ouvi a Amanda de educação, né? Todo mundo tem as suas formações aqui, mas eu ouvi isso de pessoas que fazem o que eu faço, né? Que atendem pessoas. É tão sensacional, porque mostra exatamente para mim a validação que o método realmente dá certo para tudo aquilo que a gente já aprendeu fora. E o BIM sempre foi essa ideia mesmo, a aplicabilidade dele, porque eu cansei de investir dinheiro em coisas que eu nunca apliquei. Então eu quero que as pessoas apliquem as coisas que elas investem comigo. Esse é o meu objetivo, né? E realmente fazer parcerias para que as pessoas fiquem me perseguindo, Mari. Esse é o objetivo. Porque quanto mais você me perseguir, mais você vai querer que as pessoas ao seu redor me persigam. E aí eu vou caminhando para os meus 10 mil seguidores no Instagram. Meu sonho é fazer assim, ó, arrasta para cima. Meu sonho é fazer isso. É só por isso que eu quero, gente. Para mandar num Pense Comigo de bola de cristal. Arrasta para cima e assiste o Pense Comigo com bola de cristal. Então é isso. Obrigada, viu, meninas? Vocês foram presentes na minha vida esse ano também. Eu posso dizer que esse ano de 2020 é o melhor ano que eu estou vivendo na minha vida. Para muita gente tá diferente, mas a única diferença é que para quem em 2020 está ruim, é que eles não entenderam que eles têm que ter autorresponsabilidade. É só essa a diferença. Certo? Quer falar, Pri? A Pri tá aí, quietinha, só olhando? Não? Muito bem. Mais alguém, gente? Obrigada, gratidão. Vocês que estão aqui ainda, se vocês conseguirem assistir o projeto da Amanda, que é o Scan Education, né, Amanda? Reunindo vários profissionais aí para a gente trazer o que a gente sabe um pouquinho dessa novidade, dessa ressignificação que a educação precisa. Se a Amanda quiser falar aí também, fica à vontade. Se quiser falar no grupo depois lá também, tá bom? Mas assim, quando ela veio com esse projeto de Scan Education, eu falei, eu quero isso aqui, pelo amor de Deus, porque faz muita linha com o que eu faço, né? Eu acho que agora que você viu o método BIM inteiro, casou, né? Eu não gosto de expor, sabe, gente? Eu não peço, eu posso divulgar o método BIM? Eu não faço isso. Eu deixo as coisas aconteçam. E daí, quando ela me falou isso, eu falei, pode ser método BIM ressignificando o nosso modelo de educação? Se não tiver, né? E ela falou, pode, claro. Eu amo, mãe. Também. Bom, o Scan Education vai para a segunda edição e a minha paixão é o meio educacional, né? E essa semana foi engraçado que eu falei assim, tá, Bê, mas quanto tempo de experiência em educação você tem? Dela, não, mas eu não tenho. Eu falei, como não tem? Para e pensa. Olha a história da tua vida. Tem tudo a ver com educação. E o método, eu acho que eu também sou uma apaixonada por métodos e processos, a minha especialidade é isso, eu sou consultora da área de educação, então a ideia é levar uma mensagem otimista para o que está acontecendo nesse momento. A educação é uma nossa base, tem tudo a ver, né? Base integral e educação tem tudo a ver com a gente. Então, o propósito de ter você, e ainda para encerrar essa segunda edição, é para dar essa mensagem otimista de esperança de que a gente pode sim transformar o nosso mundo e o mundo das pessoas ao nosso redor, através do ensino, através da metodologia, da educação, e a educação emocional tem uma razão fundamental para essas novas gerações, porque para viver no mundo que a gente vai ter daqui para frente, a gente tem que ter muito controle emocional e tem que ter muita resiliência. Então, Bê, é um prazer gigantesco ter você. Agora que eu conheço o método, eu estou mais apaixonada e também agora grudou. Agora vai ser parceira. Sensacional, é isso que eu quero, parcerias. Né? Parcerias. Quanto mais parceria a gente tiver, mais a gente consegue levar o nosso propósito para frente, né, gente? Sozinha a gente não faz nada. Né? Isso mesmo. Vocês terem noção, eu só estou fazendo o método BIM online por causa da pandemia. Eu só fazia isso aqui em Piracicaba. Né? Eu fiquei 6 anos da minha vida aqui, e meu sonho sempre foi fazer isso, mas eu sempre tive a academia me prendendo lá. E eu estava sendo incongruente, falei na live de hoje, estava sendo incongruente comigo ensinando isso. Isso era difícil.
Era muito difícil. E quando eu virei essa chave na minha mente, falei, porra, olha o caminho que eu tenho, agora é a hora de trazer. E daí Deus foi pondo a Renata, foi pondo a Amanda, foi pondo a Rúbia, foi pondo a Priscila, foi pondo a Thaís, foi pondo a Eri, foi pondo a Lê, foi pondo a Érica, a Eli, e isso foi aumentando. Então é assim, eu vejo que esse método, Bea, na minha crença, foi um presente de Deus esse método, porque a fórmula nasceu de um surto que eu tive de pânico, porque eu tive síndrome do pânico. Eu tive um surto de síndrome do pânico no hospital, eu fiquei 14 dias internada lá, e daí eu peguei o papel e a caneta e desenhei a fórmula. Foi assim que nasceu a fórmula. Então eu falo para ali que eu gosto quando eu tenho surtos e quando eu fico ruim, porque é a hora que eu mais crio, é a hora que parece que eu me conecto. Agora eu não preciso mais disso, porque agora eu tenho congruência, eu não preciso disso. Mas é muito legal contar como veio, porque as pessoas acham, nossa, ela tem tanta inteligência emocional, ela consegue ser tão congruente, mas, se você for olhar para nossa história, cara, né? Todos os dias eu luto para ser uma pessoa congruente. E assim, a gente passa por dificuldade, né? As meninas que estão mais próximas a mim, eu não consigo responder mensagem. Eu não converso com a Renata faz uma semana, já tá ficando meio louca já com isso. Então, assim, é porque a nossa vida, ela tá uma loucura. E porque a nossa família pede isso. Se eu sou congruente, eu vou cuidar primeiro do meu mundo. Eu vou cuidar primeiro daquilo que eu posso ajudar nesse momento. E não cuidar fora. Cuidar fora é fácil, né? Cuidar dentro que é foda, né? Então, é muito importante isso, de verdade. E o meu sonho é, sim, várias pessoas me falaram já para fazer mestrado dessa fórmula, e eu fico pensando nisso para poder, um dia, se for meu propósito, minha missão, se for isso que Deus quer na minha vida, colocar o método BIM em escola, cara. Esse é o meu objetivo. É ensinar os professores, os pais e os alunos o método BIM. Esse é o objetivo. Agora, como e quando, não quero nem pensar, só vou fazendo. Ah, gente, sensacional. Vocês são sensacionais. Quero vocês na R, viu? Não vai achando que vocês vão fugir, não. Vou pegar você pelos pés. A terceira aula do AR da vez passada, eu fiquei com 5 alunos na sala só. Tinha 35, eu fiquei com 5 na sala. De tão forte que a aula de gestão das emoções foi, ó. A galera saiu vomitar, é verdade. Foi forte, eu não sabia que estava tão forte assim, porque a gente monta o curso e a gente não imagina o que a gente vai encontrar, né? E graças a Deus a gente tem a ressignificação para usar, né? Né, graças a Deus. Se der alguma coisa errada, tá tudo bem, a gente ressignifica e continua o jogo. Lembra, amada, dessa aula? Lembra, né? Eu já comecei o AR, minha cabeça dando um nó, mas é um nó bom. Sensacional. Gente, é isso. Obrigada, gratidão de novo, tá bom? Preencham lá o formulário para eu entender onde eu posso melhorar. Por favor, sejam críticas e me respondam quanto a isso, porque eu preciso de feedback para melhorar. Tá bom? Eu sei que vocês amaram, eu sei que é lindo, eu sei. Esse meu segundo filho, realmente, eu amo ele de paixão. Mas a gente sempre pode melhorar, né? Se uma hora eu entender que eu não posso melhorar nada, o bicho pegou pro meu lado, né? Certo? Então, fechou. Um beijo. Eu, como sempre, fico aí uns minutos. Se vocês quiserem.